Bom dia a todos. Estamos em nosso segundo dia de evento do primeiro ciclo de palestras em física da UEMA. Seguindo nossa programação, iniciaremos a palestra Oxidando o Espaço-Tempo, Caminho da Unificação através das Dimensões Extras, com o professor Dr. José Abdala Elael Neto. Gostaríamos de agradecer e desejar boas-vindas ao professor Elael. Informar que eu estarei acompanhando as perguntas no YouTube, na plataforma e também no grupo de WhatsApp. Ao final da sua palestra, estarei repassando essas perguntas ao senhor. Com a palavra, professor Dr. José Abdala Elael Neto. Tá certo, obrigado, Magali. Obrigado aos colegas da UEMA, obrigado ao professor Antônio Tavares aí pelo convite e pela oportunidade de retornar ao UEMA, onde eu já estive, né, por alguns dias em 2019, 3 inesquecíveis dias, mas agora estou presente à distância com muito prazer, igualmente com muito prazer. E é uma satisfação poder me dirigir aos estudantes do curso de licenciatura, os futuros professores de física, e alguns também já professores de física ou de matemática, trazendo um tema que, digamos, tem dois centenários, né, embutidos nesse tema. O centenário da própria ideia das dimensões extras, como a gente vai ver ao longo da palestra, e o centenário do Prêmio Nobel de 1921, concedido ao professor Albert Einstein, que foi também uma das lideranças na discussão das dimensões extras, como vai ficar também dito ao longo da palestra. Então, nesse primeiro ciclo de palestras, eu pretendo contribuir com essa ideia. A oxidação do espaço-tempo é na ideia, assim, é uma metáfora no sentido de oxidar. Quando a gente oxida um metal, ele ganha, né, uma dimensão a mais. Imagina uma superfície metálica, quando ela se oxida, ela vai ganhando novas camadas, as camadas de oxidação, seriam novas dimensões. Então, o que a gente fala das dimensões extras, né, do espaço-tempo, é a própria oxidação do espaço-tempo. Então, a referência guia, eu estou deixando aqui essa referência, se alguns estiverem interessados em, basicamente, assim, seguir todos os detalhes dessa palestra, tem esse trabalho, que é um trabalho de facilitação, eu não diria tanto que é divulgação, porque ele é um trabalho, ele não é técnico, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que usa jargões da física, se chama Relatividade Geral e a Busca de Novas Dimensões, que foi um trabalho que eu elaborei com o colega, o doutor Leonardo Prestes Rosas Hospedal, que é pós-doutorando do CBPF, também me ajuda, dá cursos comigo, e com o Leonardo a gente apresentou esse trabalho, esse artigo, na revista do Instituto Federal do Ceará, Conexões Ciência e Tecnologia, é o nome da revista, em 2019, porque foi quando se celebrou o centenário do experimento de Sobral. Então, os colegas do IFCE organizaram um evento em torno dos 100 anos do experimento de Sobral, né, do encurvamento ou da deflexão dos raios luminosos no campo gravitacional do Sol, confirmando as previsões da teoria da relatividade geral. Pois não? Desculpa lhe interromper, mas coloque em tela cheia só para ficar melhor a visualização. Não, tem toda a razão. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, tá certo. Beleza. Isso, obrigado, tá certinho. Então, os colegas organizaram esse evento e nós escrevemos, então, esse artigo que foi publicado na revista Conexões Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Ceará. Então, quem quiser seguir todos os detalhes, inclusive as referências originais, as referências básicas, né, históricas da discussão da relatividade geral e das novas dimensões, pode se referir a esse artigo aqui, ou se me escrever, eu mando o PDF. Bom, em 2021, eu queria chamar a atenção, porque nós estamos falando para um público de professores e futuros professores, e é muito importante, eu pelo menos me preocupo muito com isso, porque eu também dou aula no ensino médio, estou há já praticamente 26 anos, né? 26 anos trabalhando com pré-vestibulares sociais, ou seja, ensino médio, né? Mesmo que não seja num espaço formal dentro de uma escola, nós temos o projeto no CBPF de atender comunidades carentes e fazer um preparatório para a vida universitária. Eu sempre gosto de trazer os eventos, né? As celebrações centenárias da física. Então, nesse ano de 2021,
nós temos 110 anos da descoberta do núcleo atômico por Rutherford, em 1911. Depois, os 100 anos, o centenário do trabalho do Theodor Kaluza, que é quando lançam-se as ideias, né, principais das 5 dimensões e das dimensões extras em geral. Não podemos nos esquecer, nós que estamos envolvidos com o ensino, dos 100 anos de Paulo Freire. 19 de setembro de 1921, nasceu, né, essa luz da educação no Brasil. 100 anos do Prêmio Nobel concedido a Einstein. Aliás, o Prêmio Nobel dele saiu em 1922, mas foi o Prêmio Nobel de 1921. Houve essa defasagem, mas o Prêmio Nobel do Einstein foi em 1921 e não foi pela relatividade, mas sim pelo efeito fotoelétrico. Os 90 anos da previsão da antimatéria e dos monopolos magnéticos, feitos pelo professor Paul Dirac, em 1931, a antimatéria apareceu em 1932, um ano depois da previsão, e os monopolos magnéticos estão sendo buscados até hoje. Então, nós temos 90 anos de busca dos monopolos magnéticos. 60 anos do Eightfold Way. O Eightfold Way significa o caminho óctuplo, que é justamente a ideia de se buscar uma simetria que organiza o espectro das partículas subnucleares. Os prótons, nêutrons, mesons, pi, todas essas partículas chamadas partículas hadrônicas, elas se organizam em grupos, e esses grupos, esses chamados multipletes de partículas, eles obedecem a uma simetria chamada simetria unitária tridimensional, SU3, e foi uma grande previsão, foi um grande resultado teórico também, que 4 anos depois, em 1964, 3 anos depois, isso foi em 1961, em 63, 64, essa formulação levou à proposta dos quarks, que acabaram sendo descobertos em 1969. E 50 anos da supersimetria, sobre a qual nós vamos falar um pouquinho mais lá no final, o que é essa supersimetria do espaço-tempo. Então, para aqueles que desejarem beber a água na fonte, os meus slides eu já mandei para os colegas da UEMA, quem quiser depois ter acesso aos slides. Eu estou colocando a referência original que divulgou, né, o trabalho de Rutherford em 1911, sobre a descoberta do núcleo atômico. Até então, não se sabia, o átomo era o modelo de Thomson, não se tinha concepção de que a carga positiva do átomo estava concentrada no núcleo. Esse é o trabalho da descoberta do próton. Em 1921, o trabalho do Theodor Kaluza, que significa o problema da unificação em física, que, no fundo, é o problema que ele introduz, é nesse trabalho que ele introduz a quinta dimensão. Quinta dimensão no sentido que é a 4ª dimensão espacial. Nós temos o tempo, quer dizer, no nosso mundo real, nós temos o tempo e 3 dimensões espaciais, as 3 coordenadas, né, que parametrizam as 3 dimensões espaciais, x, y, z. No trabalho do Kaluza, ele introduz uma 4ª dimensão de espaço. Então, é um espaço-tempo 5-dimensional, com uma 4ª dimensão espacial. E aí, para isso, ele pensa que essa proposta seria a proposta, o caminho de unificação do eletromagnetismo, ou seja, da eletricidade, do magnetismo com a força de gravidade. Esse trabalho foi publicado em alemão, na referência que eu estou colocando aqui embaixo, né, nos proceedings, nos anais da Academia Prussiana de Ciências, mas ele está traduzido em inglês, foi traduzido em inglês nesse artigo aqui de 2018, está nos archives, na parte de História da Física. Então, pode-se ler o artigo do Kaluza diretamente em inglês, através dessa referência em verde aqui, que está nos archives. Aliás, todos os estudantes da graduação, os estudantes de física, devem ter acesso aos archives. É só colocar archive, como está aí, e você entra na seção que você quiser, pega os papers que você quiser, papers históricos e papers que saíram ontem, dia 4 de maio, por exemplo. Então, esse arquivo, esse repositório de artigos da física, ele nos dá os artigos dia a dia, mas a gente encontra muitos artigos históricos aí também. E tem uma seção que é justamente História da Física. Bom, em 1921, o trabalho que deu o Nobel ao Einstein. Estou colocando até aqui para efeito de cultura dos estudantes. O anúncio só foi feito em 9 de novembro de 1922, mas foi o Nobel de 21,
E a justificativa de Estocolmo foi que, pelos seus serviços à física teórica, e especialmente pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Então, Einstein ganha o Prêmio Nobel de 1921 pela sua proposta, pela sua descoberta, vamos dizer, pela sua descrição teórica do efeito fotoelétrico, que já vinha sendo estudado desde 1921 em laboratório por um físico alemão chamado Philippe Lenard, com quem a esposa, a primeira mulher do Einstein, a Mileva Marit, trabalhava. A Mileva Marit, que também era física, ela era experimental e trabalhava com o Philippe Lenard, que estudava, então, a produção de corrente elétrica a partir da luz, o efeito fotoelétrico. A Mileva Marit, muito interessada de compreender as bases teóricas, e já casada com Einstein, levou o problema para casa. Isso envolveu fortemente a Einstein, que acabou dando a teoria, vamos dizer assim, para o efeito fotoelétrico, com a qual ele ganhou o Prêmio Nobel de 21. Aqui, eu estou colocando a referência básica do professor Paulo Freire, que é Educação e Realidade Brasileira, que foi a tese de concurso dele, né, na cadeira de História e Filosofia da Educação em Pernambuco, em 1959. Então, esse trabalho é o trabalho que, assim, um dos trabalhos que notabilizam Paulo Freire, mas foi dizer assim, seria o equivalente à tese de doutorado dele, Educação e Realidade Brasileira, bem Paulo Freire. Paul Dirac, nesse trabalho de 1931, faz 3 grandes realizações num único trabalho de 12 páginas. Ele prevê a existência da antimatéria, ele prevê a existência dos monopólios magnéticos e ele dá uma justificativa teórica muito consistente da quantização da carga elétrica. Então, é um trabalho histórico também. Depois, em 1961, os 3 trabalhos que descrevem as simetrias que estão presentes no mundo subnuclear. Então, são os 3 trabalhos que fazem 60 anos, e 71, uma nova visão do espaço e do tempo, através desse trabalho, que é a base da supersimetria, em 1971, 50 anos da supersimetria. Bom, vamos começar, então, exatamente o que nós temos falado. Então, primeiro de tudo, a relação entre a física e a dimensionalidade. Nós estamos muito acostumados a estudar, né, e é correto, a ideia de que a força de coulombiana, a força de atração ou repulsão elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força de gravidade, de atração entre as massas, é também inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso porque nós temos 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. Estivéssemos nós num espaço com D dimensões espaciais, o caráter da força seria inversamente proporcional à potência D-1 da distância. Então, em 3 dimensões espaciais, que é o nosso mundo, D é igual a 3. 3 menos 1, 2. Então, a força é 1 sobre R2. Força elétrica, força de gravidade. Se nós estivéssemos num mundo de 2 dimensões espaciais, se a nossa vida fosse num plano, se nós fôssemos formiguinhas que vivessem num plano, a força coulombiana não cairia com um quadrado da distância, mas seria inversamente proporcional à distância. E se nós fôssemos mais radicais ainda, uma formiguinha que vivesse somente numa linha, se o espaço fosse unidimensional, 1 menos 1 é 0. Então, a força seria constante. Então, não importaria o quanto a gente se afastasse da massa geradora do campo ou da carga geradora do campo, a força ia ser independente da distância. Então, é uma coisa, assim, mostra muito claramente a relação entre os fenômenos físicos e a dimensão do espaço em que se está fazendo aquela física. E existe uma estrutura matemática muito importante na física, que são as chamadas funções de Green. Então, os estudantes, quando forem estudar funções de Green, olhem com muito cuidado, porque as funções de Green, elas marcam claramente a relação entre os fenômenos físicos, as leis de dependência da distância e do tempo, e a dimensão do espaço-tempo. Então, função de Green é um tópico essencial. E a noção de espaço-tempo, ela foi sendo construída, né, à medida que a física evoluía. Por exemplo, no início do século, 1905, com o advento da relatividade espacial, o que se fez foi unificar tempo com espaço. Então, a gente passou a ter saiu da noção de espaço separado do tempo e criou a noção de espaço-tempo, porque na relatividade restrita,
o tempo deixa de ser um absoluto, o tempo não é igual para todos, o tempo é relativo ao observador. E, vamos dizer assim, o objeto que a gente poderia chamar de absoluto na relatividade especial é a velocidade da luz no vácuo, a constante que é a velocidade da luz. Então, o absoluto passa a ser a velocidade da luz no vácuo e o tempo passa a ser relativo. É uma coordenada que depende do observador. Nós não temos um caráter absoluto do tempo. E aí criou-se a noção de espaço-tempo, que já é uma evolução no sentido de aumentar a dimensão do espaço. Mas, a partir de 1921, com o trabalho de Kaluza, na verdade, vou mostrar depois que é a partir de 1914, mas é um trabalho que não é 100% correto com aquilo que nós compreendemos hoje. Nós temos as dimensões extras, que podem ser muito pequenas, são as chamadas dimensões planckianas, 10 a menos 33 centímetros. 10 a menos 33 centímetros significa 1/bilionésimo de trilionésimo do centímetro, né? O bilionésimo é 10 a menos 9, e o trilionésimo do trilionésimo é 10 a menos 24. Então, 10 a menos 24 vezes 10 a menos 9. Então, é o bilionésimo do trilionésimo do centímetro. Ou dimensões submilimétricas, que é uma coisa muito mais recente, dimensões extras que podem estar na faixa dos micro, que seja o quê? 10 a menos 6 metros, o milésimo do milímetro. E também nós temos hoje uma grande atividade em física que é trabalhar com menos dimensões, materiais que são bidimensionais, como é o caso do grafeno, como é o caso de certos isolantes. Então, nós temos hoje também, na matéria condensada, até aqui eu coloquei a sigla, né, física da matéria condensada, que é justamente a existência de novos materiais que mostram que nós podemos fazer física em dimensões menores do que 3. Claro, nós estamos no mundo tridimensional, mas os nossos materiais, eles têm uma camada atômica apenas, uma única camada atômica, ou 2 camadas atômicas, como é o caso do grafeno, com as chamadas monocamadas ou bicamadas. Então, nós temos materiais que nos fazem perceber que é possível fazer uma física também em dimensões menores do que 3. 2 dimensões espaciais e uma dimensão de tempo, ou uma dimensão espacial e uma dimensão de tempo. E temos os laboratórios teóricos também. Nós fazemos muitas teorias em dimensões mais baixas, porque elas levam a certas facilitações e permitem nos antecipar fenômenos que nós, eventualmente, possamos procurar em dimensões mais altas. Depois, esse é um aspecto, assim, como nós vemos as dimensões extras hoje. Então, nós temos ou mais dimensões, podemos ir até 11 dimensões, ou podemos chegar até 2 dimensões. Então, nós temos um espectro mais amplo de dimensionalidade. Nós saímos dessa caixinha euclidiana de 3 dimensões espaciais e de 1 dimensão de tempo. E podemos agora trabalhar com mais ou com menos dimensões espaciais. Isso é física real. As interações que nós conhecemos hoje, as forças fundamentais, são a interação eletrofraca, que ela unifica o eletromagnetismo com as interações nucleares fracas, a interação nuclear forte, que responde pela coesão, né, dos quarks que formam os prótons e os nêutrons, e dos próprios prótons e dos nêutrons no interior dos núcleos atômicos. Essas interações, tanto a eletrofraca quanto a nuclear forte, são descritas por uma teoria física que nós chamamos de modelo padrão, MP. Não é medida provisória, muito em moda no Brasil, mas modelo padrão das interações fundamentais. A interação gravitacional, e depois nós pensamos numa grande unificação das forças da natureza. Isso tudo pressupõe simetrias, que eu estou colocando aqui. Essas simetrias, a tentativa é se compreender geometricamente essas simetrias. A física está sempre muito ligada à geometrização. Então, será que existe uma origem geométrica para essas simetrias das forças que nós detectamos no nosso mundo de 3 dimensões espaciais? Então, é a busca de uma compreensão mais microscópica das nossas forças. Para isso, o recurso que nós conhecemos é o recurso das dimensões extras. Então, aquilo que seriam as dimensões extras, dimensões que não são acessíveis a nós, se refletem no nosso mundo como as nossas interações. Então, as nossas forças poderiam ser compreendidas através, vamos dizer assim, de uma espécie de um backup dessas forças, de um bastidor dessas forças, que seriam as dimensões extras.
E essas dimensões extras, então, estão ligadas a essas nossas interações. No trabalho do Kaluza, não está escrito diretamente, mas é uma coisa sensacional. Através do trabalho dele, a gente pode compreender a origem da carga elétrica, porque, por exemplo, nós temos a carga elétrica, então nós conhecemos, o elétron tem sua massa, o elétron tem seu magnetismo, tem seu spin. Então, o elétron tem o spin, que dá a ele o magnetismo, e tem a carga, que faz dele um polo elétrico, uma carga negativa. A questão é, nós compreendemos a origem da massa hoje, através do mecanismo de Higgs. Compreendemos o spin, já desde 1925, com a ideia de Uhlenbeck e Goldsmith. A pergunta é, de onde vem a carga? A carga do elétron, a carga fundamental, ela apareceu por si ou ela tem uma origem mais profunda? Então, o trabalho do Kaluza, ele mostra que a carga do elétron que nós vemos no nosso mundo, que nós vemos no nosso mundo tridimensional, ou quadridimensional, espaço-tempo quadridimensional, ela tem uma origem na constante de gravitação e na quinta dimensão. Esse L5 seria a quarta dimensão espacial. Eu botei L5, porque eu sempre penso no mundo 5-dimensional, mas essa quinta dimensão não é um tempo, é um espaço. Eu tenho um tempo e 4 espaços. Então, a quarta dimensão espacial, ela corresponde à quinta dimensão espaço-temporal. T, X, Y, Z e uma coordenada W, que eu estou chamando de coordenada que tem comprimento L5. Então, nós relacionamos a carga, que é 10 a menos 19 coulombs, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, com a constante de gravitação que nós conhecemos. E nós conhecemos essa carga, e aí a gente tira uma estimativa de quanto seria essa quinta dimensão, quão pequena. Qual é a escala da quinta dimensão? É aquela escala que eu tinha colocado aqui, 10 a menos 33 centímetros. Então, com essa dimensão planckiana extra, a gente chama de dimensão planckiana, porque a gente está falando, geralmente a gente usa uma referência à escala de Planck, que é a escala do universo primordial. Então, a carga do elétron que nós vemos e a constante de gravitação que nós vemos, elas nos dão uma ideia de como estimar a quinta dimensão, ou a quarta dimensão espacial, ou a quinta dimensão espaço-temporal. Então, é muito interessante, porque a gente começa a compreender uma origem geométrica para a carga elétrica. A carga elétrica vem da constante de gravitação e da quinta dimensão espaço-temporal. Então, essa é a proposta. É isso que está em jogo. Como a coisa apareceu? Agora eu vou dar um pouco o caminho histórico. Em 1914, Gunnar Nordström, um físico finlandês, ele propõe, em 1914, um ano antes da relatividade geral, a ideia de que se poderia unificar o eletromagnetismo, a eletricidade e o magnetismo com a gravidade. Por quê? A eletricidade e o magnetismo são forças que caem com o quadrado, do inverso do quadrado da distância, 1 sobre R2. A força coulombiana também. Então, será que isso é uma coincidência ou tem uma razão por trás disso? Então, Nordström, em 1914, ele introduz uma teoria que vai unificar a gravidade com a eletricidade e o magnetismo. E aí ele faz recurso a essa quinta dimensão. Só que a formulação que ele dá para a gravidade não é correta. Era para ele, era o máximo que se tinha naquele tempo. Mas em 1915, um ano depois, em novembro de 1915, a gente chama a Revolução de Einstein, em novembro de 1915, Einstein lança 4 trabalhos no mesmo mês em que ele consolida, né, a formulação da teoria da relatividade geral. Então, o trabalho de Nordström, ele unifica a gravidade com a eletricidade e o magnetismo, mas usando uma teoria relativística para a gravitação que não está correta. Ao passo que Einstein, em 1915, introduz a relatividade geral pura, sem unificação, só relatividade geral. Então, o problema fica em aberto. Mas a quinta dimensão já foi lançada, ainda que por vias, digamos, meio tortas. Vamos lembrar da escola de Göttingen, em 1915, onde 3 grandes matemáticos estavam presentes. Hermann Weyl, um dos maiores matemáticos do século passado, Amy Noether, uma das grandes matemáticas do século passado, uma grande mulher, e Oscar Klein, também um físico matemático. Eles são muito importantes nesse programa aqui, de relacionar simetrias
com interações. Os famosos teoremas de Noether, até se alguém estiver interessado, eu tenho uma palestra que está no YouTube, sobre a importância do trabalho da M. Noether. Essa matemática, em 1915, demonstra um teorema e depois demonstra um segundo teorema, em 1918, que são fundamentais para se compreender na física. É um trabalho de matemática, feito por uma matemática, mas que traz para a física uma noção clara da relação entre simetrias, números quânticos e interações. Então, a M. Noether revoluciona silenciosamente a física, através desses seus dois teoremas. Uma grande pessoa a ser estudada, tanto por, independente do gênero, mas eu digo isso para um reforço para a força feminina na matemática, na física, né? Aí, Kaluza, em 1921, é quem faz a união. Ele pega o trabalho de Nordstrom das 5 dimensões e escreve e formula a gravidade pela relatividade geral. Então, ele faz essa união, quinta dimensão, relatividade geral, para compreender a unificação da eletricidade e do magnetismo com a gravidade, agora descrita pela relatividade geral. Então, é esse trabalho que a gente costuma citar como sendo o trabalho fonte, o trabalho seminal da quinta dimensão. Mas não vamos tirar o crédito do Gunnar Nordstrom, porque o trabalho dele, ele já tem, vamos dizer assim, a ideia bastante ousada para a época de lançar a quinta dimensão. Depois, um hiato de 5 anos, Klein, Oscar Klein, aqui é para não confundir com Felix Klein, que era o papai dele, que era um grande matemático, um dos fundadores da Escola de Matemática de Göttingen, mas Oscar Klein é o filho do Felix Klein, que ele fica mais ligado à física e à matemática, ao passo que o pai, o Felix Klein, era mais ligado à matemática. Klein e Heinrich Mandel, em 1926, retomam a ideia do Kaluza. Depois eu vou deixar as referências originais deles, só para não perder o fio histórico. Depois, olha só, 1926, nós temos um hiato de 12 anos. Oscar Klein, em 1938, faz um trabalho sensacional, em que ele unifica todas as interações usando as 5 dimensões de Kaluza. Vamos falar sobre isso depois. 1938, Einstein embarca na nave das 5 dimensões. Esse trabalho do Bargmann e do Einstein marca também como Einstein adota a ideia de 5 dimensões. 1954, depois da guerra, 16 anos após, o trabalho de Oscar Klein, do Bargmann e do Einstein, Young e Mills lançam um trabalho muito interessante, que é a geometrização das interações. Eles não falam de 5 dimensões, nada a ver com 5 dimensões, mas sempre na linha de geometrizar as interações. O professor Thomas Keeble, em 1961, mostra como a gravidade, a gravidade, ou a teoria de Einstein, a teoria da relatividade geral, pode ser lida como uma teoria de Young e Mills. Tem um trabalho aqui intermediário desse japonês, o Chiyama, que é o intermediário entre o trabalho de Young e Mills e o trabalho de Keeble. Ele lança as bases para que o professor Keeble, em 1961, faça esse trabalho importantíssimo, que é um trabalho de física matemática, publicado no Journal of Mathematical Physics, em que ele mostra como escrever a teoria da gravidade de Einstein, a relatividade geral, como uma teoria de Young e Mills, que, em princípio, é muito mais geral, não tem nada a ver com gravidade. Young e Mills é uma teoria muito geral para as interações, que Keeble mostra, incorpora, inclusive, a gravidade, a relatividade geral. E depois, a partir de 76, as chamadas teorias de Kaluza-Klein, quer dizer, retomando o nome do Kaluza e o nome do Klein, as teorias de Kaluza-Klein aparecem em conexão com aquilo que nós vamos chamar de supergravidade, como eu vou falar mais à frente. Então, esse é o percurso histórico, só para a gente compreender. Eu acho muito importante a gente que dá aula de física ou de matemática, ou de qualquer ciência, contextualizar. É importante o aluno, o estudante, compreender a evolução histórica de uma área da física ou da matemática ou de qualquer outra ciência, porque ele vai percebendo o aspecto da discussão, o aspecto dinâmico da ciência. Tudo isso a gente faz também para chamar a atenção para o estudante, para o público em geral, a dinâmica, a vida da ciência. A ciência é um organismo vivo.
ele parte, a gente está vendo isso agora, o público em geral está vendo isso com a questão da pandemia, o que se pensava sobre a Covid-19, né, em março do ano passado, já não é mais o que a gente tem hoje, um ano depois, né, em termos de compreensão do vírus, em termos de compreensão das novas cepas, em termos de compreensão do que é realmente, né, o que esse vírus, aquela dinâmica, inclusive os cuidados vão se modificando, e a mesma coisa com a ciência em geral. Então, aqui a gente compreende como uma ideia, lá de 1914, foi se propagando ao longo do século XX, e continua hoje, no século XXI, uma ideia fundamental. A literatura da física é povoadíssima de trabalhos em dimensões acima de 3 espaciais, acima de 4 e abaixo de 4. Então, nós hoje varremos desde 2 até 11 dimensões com muita familiaridade. Aqui, para lembrar o Einstein, queria colocar, esse é o primeiro trabalho de Einstein, 1901, perdão. Einstein entra em cena com esse trabalho ligado ao fenômeno da capilaridade e da compreensão das forças intermoleculares. Então, só para lembrar os 100 anos do trabalho do Einstein, do Nobel do Einstein, aqui Einstein entra em cena. Depois, em 1905, Einstein publica 4 trabalhos, né? E esse aqui é o trabalho que dá a ele o Nobel de 1921, o trabalho do efeito fotoelétrico, um ponto de vista heurístico. Então, ele diz heurístico porque foi uma hipótese tirada do bolso, que diz respeito à produção e à transformação da luz, quer dizer, luz incidindo sobre metal ejeta elétrons e forma corrente elétrica, daí o efeito foto-luz elétrico-eletricidade. Depois, em 1905, esse trabalho que ele faz aqui sobre o movimento browniano, e aqui também trabalhos da relatividade especial. Então, Einstein, em 1905, produz 4 trabalhos importantíssimos. Foi um ano de muita revolução. E lembrar que teve a revolução também na Rússia, em 1905. A revolução, né, aquela grande revolução de 1905, que depois levou à revolução bolchevique. Agora, interessante observar, assim, também para o estudante observar que nesse trabalho aqui de Einstein, de 1905, ele lança a ideia da relação entre energia e massa, é igual a mc2, mas era uma ideia teórica. Só 22 anos depois, em 1932, portanto, só 27 anos depois, esses 2 ingleses, Cockcroft e Walton, em Cambridge, mostram que realmente Einstein estava certo ao prever essa relação entre energia e massa. Então, esse E igual a mc2, ele ficou, vamos dizer assim, como uma ideia significativa, teórica, durante 27 anos. Só se tornou, digamos, aplicado a partir da descoberta, da comprovação em laboratório. Por que eu estou chamando a atenção disso? Também para colocar no estudante essa noção importante de que ciência, hoje, pode não ser uma ciência ou um conhecimento que hoje parece não servir para nada, ele, anos depois, pode ter uma aplicação tecnológica imensa, como é o caso do E igual a mc2. Mas, o que é importante, dentro da ciência, é o papel da ciência, o processo de significação da ciência. Não importa que hoje esse conhecimento não sirva para nada, o que é importante é que ele signifique muito, e que, anos depois, ele pode vir a ter uma aplicação. É assim com muita coisa. Einstein, em 1909, nesse trabalho, antecipa a ideia dos fótons, que só foi consolidada em 1923 por Compton. Em 1915, né, nesses 4 trabalhos de novembro de 1915, ele lança a relatividade geral. E, em 1914, eu estou colocando aqui o navio parte, né? É o nome de um filme do Fellini, La Nave Va. Então, tudo começa. É aqui que começa a navegação das 5 dimensões, com esse trabalho do Gunnar Nordström, que foi publicado em alemão, no Zeitschrift für Physik. Mas eu estou colocando aqui a referência traduzida em inglês em 2007. Essa tradução aqui está em inglês, então qualquer estudante que quiser ler o artigo original do Nordström, que não é o artigo correto das 5 dimensões, mas foi o primeiro chamado, o trabalho se encontra publicado também nos archives, nessa parte, nessa seção de física geral, e é com esse número aqui. Qualquer um pode ter acesso ao artigo. 1919, Einstein faz um trabalho já relacionando gravidade com partículas elementares. O que é a matéria elementar? Então, um trabalho importante. Por quê? Por que ele se interessa por isso? Porque em 1900, não é descontextualizado.
É porque em 1919, Rutherford descobre o próton. Então, em 1919, até 1919, só havia uma partícula elementar, que era o elétron. Em 1919, Rutherford, que tinha descoberto o núcleo atômico em 1911, ele percebe em 1919, pelos seus experimentos, que dentro do núcleo atômico existem cargas positivas que seriam constitutivas do núcleo atômico, que são os prótons. E aí Einstein começa a perceber que já tem duas partículas da natureza, duas partículas fundamentais. Hoje a gente sabe que o próton não é elementar, mas na época se pensava. E aí ele começa a tentar relacionar isso com a gravidade, porque a pegada do Einstein era totalmente gravitacional. E é aqui que está o trabalho do Kaluza. Também na seção de História da Física dos Archives, vocês podem encontrar esse trabalho traduzido em 2018, que é o trabalho sobre o problema da unificação em física. É um trabalho conciso, difícil de ler, mas vale a pena a gente, pelo caráter histórico, perceber o que ele já diz. Eu acho que faz parte da nossa formação buscar as fontes originais. 1923, aí eu vou passar mais rápido, Einstein adota a ideia do Kaluza. Vocês veem que esse trabalho aqui do Einstein, publicado na Universidade de Jerusalém, ele faz um trabalho usando a chamada teoria de Kaluza. Então, aqui, quando ele faz esse trabalho em 1925, publicado também na Academia Prussiana de Ciências, que é uma teoria de campo unificado da gravidade e da eletricidade. Então, ele já está navegando no barquinho do Kaluza. Isso tudo, Einstein, então, 1927, um outro trabalho do Einstein ligado à teoria do Kaluza. Então, ele chama Kaluza agora o tempo todo. Então, a gente está vendo, né, que a ideia do Kaluza, ela, digamos, cooptou Einstein, porque Kaluza trazia a unificação da gravidade com o eletromagnetismo, que era o que Einstein achou muito interessante, porque ele tinha concebido a teoria da relatividade geral sem a ideia da unificação. Aqui, esse trabalho de Einstein de 1925 é o elétron e a teoria da relatividade geral. E por que também isso? Porque 1925 é um ano muito especial, nada é descontextualizado, né? Não é um eureka que vem do nada, porque o cara acordou e pensou naquilo, é porque existe um contexto. Então, física é importante a gente compreender o contexto. 1925 tinha tido o trabalho de Uhlenbeck e Goldsmith, que lançam a ideia do spin do elétron. O trabalho fundamental de Heisenberg, que lança, é o primeiro trabalho que lança a base da mecânica quântica. E o trabalho, 4 meses depois do trabalho de Heisenberg, o trabalho de Heisenberg é de agosto de 25, o trabalho do professor Dirac de novembro de 25, em que Einstein refaz, quer dizer, introduz uma nova formulação da mecânica quântica. Então, surge a mecânica quântica, o spin do elétron, e Einstein, então, vai ver o elétron do ponto de vista da relatividade geral. Aqui o trabalho de 26 do Klein, que é a teoria quântica e a teoria da relatividade 5-dimensional. Então, é um trabalho publicado no Zeitschrift für Physik. Eu não sei se esse trabalho está traduzido para o inglês, pode ser que esteja, mas eu estou botando a referência original do Zeitschrift für Physik. E esse trabalho aqui do Mendel, que é sobre a derivação das equações de campo na relatividade geral, também publicado no Zeitschrift für Physik. Então, são trabalhos que já estão observando, quer dizer, dando mais consistência à teoria 5-dimensional. Esse trabalho do Oscar Klein está publicado em inglês, né, nesse encontro aqui, New Theories in Physics, foi um encontro em Varsóvia, em 1938, onde ele faz uma teoria unificada em 5 dimensões. Então, esse trabalho do Kaluza, do Klein, é sensacional. Ele é um marco da física para a gente compreender o processo do que é unificar, o que é a teoria realmente unificadora, o que é a teoria de tudo, como se diz, the theory of everything. E aqui o trabalho do Einstein com Bargmann, que é uma generalização da teoria de Kaluza. Então, vocês estão vendo que Einstein foi navegando direto no barquinho do Kaluza. Passa-se o período todo da década de 40 e nós chegamos a década de 50, com interpretações geométricas das interações. Já que Einstein propôs uma teoria geométrica para a gravidade, a pergunta é: existiria uma formulação geométrica para o eletromagnetismo? Existiria uma formulação geométrica para a força nuclear forte? Há uma formulação geométrica para a força nuclear fraca? Então, a ideia agora é geometrizar todas as interações. E esse trabalho do Young Mills
é muito basilar, é muito seminal nesse sentido, e, consequentemente, o trabalho do japonês Uchiyama, em 1956. E o trabalho do Kibble, que vai mostrar uma outra visão, também geométrica, mas baseada na visão de Yang-Mills das interações. Ele faz isso para o campo de gravidade. Então, ele mostra que existe uma simetria, quer dizer, que a simetria de Lorentz é aquilo que seria a simetria fundamental do campo gravitacional. Aqui eu coloco qual o significado desse trabalho. Então, esse trabalho foi publicado no Journal of Mathematical Physics. Não foi publicado numa revista de física teórica, mas numa revista de física matemática. O significado desse trabalho é que ele finalmente mostra que as teorias de Yang-Mills, elas são capazes de descrever todas as interações que não são as gravitacionais e, inclusive, as gravitacionais, a interação gravitacional. Então, ele marca a ideia de que existe, sim, uma formulação baseada em simetrias que é capaz de descrever todas as interações, inclusive a gravitacional, usando esse tipo de formulação teórica, que são as teorias de Yang-Mills. Aí eu já vou dar um pulo maior, tem ainda 15 minutos de fala. Então, Einstein, por que eu coloco aqui Einstein, Dirac e a supersimetria? Einstein trabalhou a gravidade. Einstein trabalhou o gravitão, quer dizer, ainda o gravitão não foi descoberto, mas as ondas de gravidade foram descobertas. Em 2016, nós tivemos o anúncio da descoberta das ondas gravitacionais previstas em 1916. 100 anos de ondas gravitacionais, 100 ondas gravitacionais, 100 anos de ondas gravitacionais no papel e na cabeça. 100 anos depois, ondas gravitacionais em laboratório, foram detectadas, né, no LIGO. Então, Einstein trabalhou muito a questão dos bósons, né, tem a condensação de Bose-Einstein, a estatística de Bose-Einstein, e Dirac trabalhou os férmions, o elétron, o pósitron. E aí, a supersimetria, ela chega, eu gosto de brincar, assim, em termos assim, mais de contação de história, que a supersimetria é uma espécie de unificação de Einstein com Dirac, porque a supersimetria, ela pega as coordenadas bosônicas do espaço-tempo. O tempo, as coordenadas x, a coordenada y e a coordenada z, são coordenadas que não são bosônicas, não são fermiônicas. E Dirac trabalhou os férmions. A supersimetria, ela introduz coordenadas fermiônicas. Ela diz que o espaço-tempo, além das dimensões extras introduzidas por Kaluza, que são dimensões da natureza espacial, o espaço-tempo pode ter um conjunto novo de coordenadas, que são coordenadas fermiônicas, e que não são detectáveis. Isso é muito importante, porque traz até um sentido metafísico. Não vamos nos esquecer que a física é feita também de concepções filosóficas e metafísicas, coordenadas que não são detectadas, mas que afetam o nosso espaço-tempo. Então, a ideia de supersimetria e supergravidade é muito interessante no sentido que nós saímos dessa ideia de que só há coordenadas de tempo e de espaço, mas há uma nova classe de coordenadas que são muito importantes para a gente compreender a própria estrutura do espaço-tempo. Aí tem uma discussão matemática muito grande, iniciada em 1913, observem bem, 1913, por um matemático chamado Élie Cartan. Então, é uma concepção nova de espaço-tempo com coordenadas fermiônicas. Então, é uma nova classe de coordenadas de dimensões extras. Além das dimensões de Kaluza, espaciais, nós podemos ter coordenadas fermiônicas extras, que é o que dá sentido à supersimetria. Então, a supersimetria, ela abre um caminho natural também para a física maior do que 4 dimensões. Mesmo que não houvesse a quinta dimensão de Kaluza, nós poderíamos ter uma quinta dimensão de natureza fermiônica, como, digamos, proposto pela supersimetria. E o que é interessante da supersimetria é que no nosso mundo de 4 dimensões, demonstra-se matematicamente que podem existir 8 categorias, 8, o número está fixado, 8 categorias de supersimetria. Mas esse 8 não está desconectado da realidade, não é um puro, vamos dizer assim, teorema matemático abstrato. É matemática abstrata, mostrando n igual a 8, mas a gente relaciona 8 ao spin do graviton, das ondas de gravidade. Então, se nós compreendemos que nós, hoje, conseguimos detectar ondas de spin 2, que são as ondas da gravidade, esse spin 2, ele
coordena, ele está ligado à existência de uma supersimetria máxima no espaço-tempo, um número máximo de supersimetria. Então, existe uma relação entre o número de supersimetrias e os spins das partículas elementares. Então, 8 supersimetrias no nosso mundo de 4 dimensões, elas são um reflexo de uma única supersimetria em 11 dimensões. Então, a supersimetria, ela nos abre a porta para ir desde 4 até 11 dimensões, mas ela não nos fecha a porta para a existência de menos dimensões também. Então, com a supersimetria, hoje, nós podemos ir de 2 dimensões até 11 dimensões. Então, nessas 11 dimensões aqui, eu estou falando de 11 dimensões de Kaluza, quer dizer, nós temos uma supersimetria em 11 dimensões, significa uma dimensão de tempo, 10 dimensões de espaço e uma categoria de dimensões fermiônicas. Então, é um mundo que tem tempo, espaço e coordenadas fermiônicas. E é aqui nessas 10 dimensões que vão residir as teorias de supercordas, como nós vamos falar agora. Então, em 1975, a gente pode dizer que é quando nasce, 1975 e 76. Esses físicos aqui, Joel Scherk e o Schwartz, e aqui Kremer e Scherk, eles lançam a ideia, eles retornam a ideia de Kaluza e de Klein, agora num contexto de supersimetria. Então, por isso que eu coloquei lá no início as chamadas novas, quer dizer, a era das supergravidades de Kaluza-Klein, porque com a supersimetria, a gravidade é vista sob um ponto de vista, assim, ela é vista sob um prisma, sob uma ótica mais fundamental. E aí, a gravidade, a teoria da relatividade geral, incorporada com a simetria, com a supersimetria, é o que nós chamamos de supergravidade. Super vem da supersimetria, e gravidade vem da teoria da gravidade, da relatividade geral. Então, quem quiser algum dia ter uma referência histórica, quiser entender um pouquinho o que são as teorias de Kaluza-Klein, eu deixo essas 2 referências que são extremamente formativas. Esse livro aqui, do Appelquist, Chodos e Freund, que é As Teorias de Kaluza-Klein Modernas, e esse trabalho aqui, que não é um livro, é um Reports in Progress of Physics, que são Teorias de Kaluza-Klein, do Bailyn e do Love. Um artigo excelente, super, hiper didático. Tá aqui, quem quiser depois consultar os slides, pega essas referências. Então, a ideia é que uma supersimetria em 11 dimensões gera 8 simetrias em 4 dimensões, 8 supersimetrias. E isso faz com que nós possamos, em 4 dimensões, ter uma teoria que descreva desde o spin 0 até o spin 2. Então, desde a interação eletromagnética, interação nuclear fraca, interação nuclear forte, e a gravidade dentro de uma única teoria. Então, foi um momento muito importante, até eu coloquei, será que a supergravidade ela foi uma panaceia, um placebo? Ou, como a gente diz hoje, ou uma cloroquina? A supergravidade, será que ela simplesmente, ou seja, como a cloroquina, né, não serve para nada, mas tem consequência? Ou ela foi mais um placebo, ou foi mais uma panaceia? Vamos dizer, do ponto de vista da constituição da teoria física, ela foi uma panaceia, porque ela curava se pensou que ela curasse todos os males que havia na tentativa de se unificar a gravidade com as demais interações. Então, ela parecia ser aquela panaceia que veio para resolver todos os problemas. Mas acabou vendo-se depois que ela era um placebo. Então, é o que acontece também, às vezes, né? A gente pensa que um tratamento vai servir para alguma coisa e acaba, de repente, não servindo tanto. Buscam-se novas, tem que buscar uma vacina, vamos dizer. Então, qual foi a vacina? Qual é a vacina que nós temos hoje para poder unificar a gravidade com as demais interações? Em 1984, teve a primeira chamada Revolução das Supercordas, que é quando se compreende que a supergravidade n igual a 8, ela é, vamos dizer assim, o primeiro degrau para uma compreensão mais fundamental da gravidade, que veio com as teorias de supercordas na chamada Revolução de Setembro de 1984. E a teoria de supercordas existem várias teorias de supercordas, pelo menos 5, e elas são descritas em 10 dimensões.
Então, as teorias de supercordas, elas existem em 10 dimensões. Que 10 dimensões são essas? Uma dimensão de tempo, 9 dimensões de espaço e as coordenadas fermiônicas extras que dão o sentido de supersimetria. Então, nós temos as 10 dimensões espaço-temporais mais as dimensões supersimétricas. Isso dá origem a uma teoria de supergravidade, que com um número máximo de supersimetria poderia descrever todas as interações, inclusive as interações de gravidade. Só que se mostrou que essa teoria, que se pensava ser a panaceia, o problema que ela parecia resolver, na verdade, ela não resolvia. E aí se viu que ela era, na verdade, vamos dizer assim, o resíduo que nós vemos em 4 dimensões de uma teoria mais fundamental, que são as supercordas, que são validadas em 10 dimensões. Então, hoje, o nosso ponto de vista é que nós temos 5 teorias de supercordas em 10 dimensões. São classificadas com essas iniciais aqui. Teoria de supercordas 1, 2A, 2B, heterótica com grupo ortogonal e heterótica com grupo excepcional. Não vou entrar nesse detalhe, eu estou só dando assim, a tintura para, em termos de cultura, os estudantes saberem que não existe uma só teoria de supercorda em 10 dimensões, existem 5 teorias conhecidas. Então, já que existem 5, será que, de novo, esses 5 não pode ser a proliferação a partir de algo mais fundamental? Então, em 1995, Edward Witten, que é um físico matemático, ele introduz a ideia da teoria M em 10 dimensões. A teoria M, que até hoje não está formulada, ela permanece uma conjectura. Então, nós temos uma teoria conjecturada de que as 5 supercordas diferentes em 10 dimensões provêm de um tronco único, da chamada Mother Theory, ou Magic Theory. Aí o M pode ser mágico, pode ser mãe, não importa, né? Ela em 10 dimensões. E é a segunda revolução das supercordas. Então, a teoria M não está configurada, é uma ideia, está no plano das conjecturas. As 5 teorias de supercordas estão formuladas, e as 5 teorias de supercordas, elas vão dar origem a teorias em 4 dimensões. Como projetar? Como é que o mundo das 10 dimensões se projeta no mundo das 4 dimensões? Eu estou já quase acabando, faltam 5 minutos. Então, nós temos um processo chamado de redução dimensional. Como eu posso sair de uma dimensão mais alta e chegar no mundo quadridimensional? Como é que a física das 10 dimensões é vista no mundo das 5 dimensões? É como se a gente tirasse um retrato tridimensional e planifica ele numa fotografia, que não seja 3D. Hoje a gente já tem o recurso 3D, né? Mas a gente está falando de alguma coisa que seria uma imagem de mais dimensões. Aí tem toda uma discussão muito atual, que eu não estou colocando aqui, que é a discussão dos efeitos quânticos, não no mundo quadridimensional, mas no mundo das dimensões superiores. Uma outra discussão importante são as chamadas Large Extra Dimensions, porque, em geral, as teorias de Kaluza-Klein, elas lidam, como eu falei lá no início, com aquela dimensão planckiana, de 10 a menos 33 centímetros. Depois da segunda revolução das cordas, de 1995, apareceu essa formulação das chamadas Large Extra Dimensions, que eu posso ter dimensões extras que não são tão pequenas como 10 a menos 33 centímetros, mas que seriam tão pequenas como 10 a menos 3 milímetros, submilimétricas. E aí surge também, dentro dessa discussão, o mundo das branas, com as chamadas geometrias warped, né, geometrias empenadas, digamos assim, e um grande legado também, que é essa correspondência ADS-CFT, anti-de Sitter conforme o field theory. Por que ADS é condensed matter? Matéria condensada. Então, nós estamos falando aqui de algo que veio da teoria de cordas, mas que pode ser aplicado em modelos análogos na física de matéria condensada. Por que eu estou colocando isso? Porque a física de matéria condensada é palpável, ela produz materiais, novos materiais, materiais topológicos, né? Materiais importantes no mundo de hoje, que estão sendo elaborados para ver se vão ter uma aplicação tecnológica. E nós podemos pensar em compreender a física desses materiais usando essa correspondência, ADS-CFT, que é um legado direto das teorias de supercordas. Eu queria chamar a atenção para algo que parece muito abstrato, lá em 10 dimensões, ela dá essa correspondência aqui no mundo quadridimensional, isso aqui é um legado quadridimensional das teorias de supercordas. E esse legado quadridimensional, ele acaba podendo ser aplicado na física de matéria condensada. Ninguém pensava nisso há 20 anos atrás.
Isso é uma questão que começou a ser construída a partir de 2010, mais ou menos, 11 anos, 10 anos atrás. Então, para finalizar, a pergunta é, e as dimensões extras? Como é que eu posso me comunicar com elas? Será que tem a maneira de detectar? Então, os experimentos do LHC, do Large Hadron Collider, na colaboração nos experimentos do Atlas e CMS, têm proposta de medir efeitos da quinta dimensão. Toda uma discussão ligada à conservação de energia e momento linear. Tão simples quanto isso, mas que pode ser visto, essa perda de energia pode ser uma energia que esteja fluindo para a dimensão extra. Que digitais essas dimensões extras nos deixam? As digitais são as interações, quer dizer, nós compreendemos, né, os números quânticos associados às interações, porque, ou seja, podemos compreender os números quânticos associados às interações como provenientes de uma geometria em dimensões mais altas. Então, geometria em dimensão mais altas, física em dimensão 4. Essas dimensões submilimétricas, eu vou deixar daqui a pouco um artigo da Nature excelente que a gente pode levar para a sala de aula do ensino quando estiver estudando lei de Newton, porque a gente sabe que a lei da gravidade de Newton, né, a força da gravidade de Newton é 1 inverso do quadrado da distância, a força igual a constante de Newton, massa vezes massa sobre o quadrado da distância. Essa lei, ela só é testada, ela não foi testada para distâncias muito pequenas. A lei da gravitação universal, ela é testada e confirmada para dimensões na faixa de 1/10 de milímetro. Se eu for abaixo de 1/10 de milímetro, será que eu não posso encontrar desvios da lei de Newton de gravidade? E aí esse desvio poderia estar sendo atribuído a essas dimensões submilimétricas. Tem esse artigo aqui, que quem quiser ler, limites superiores nas forças de alcance submilimétrico a partir das dimensões extras do espaço-tempo. É um trabalho publicado na Nature, que é uma grande revista, quer dizer, uma revista que publica artigos de porte e artigos impactantes, de 2003. Então, é um artigo muito interessante que a gente pode usar como uma, digamos assim, ilustração nas nossas aulas de lei de Newton, digamos, lei de gravitação universal. Quer dizer, a lei de gravitação universal, ela não é universal no sentido de que ela vale para todas as distâncias. Ela vale para distâncias macroscópicas, mas para distâncias muito pequenas, nós temos, né, que rever, temos que provar que realmente não há desvios dessa lei, ou que há desvios dessa lei, e esses desvios podem ser atribuídos às dimensões extras. E esse trabalho aqui, muito interessante, publicado em 2013 pelo físico Eduardo Witten, físico-matemático, o Qi e o Zhang, que é um trabalho que relaciona supercondutores topológicos no nosso mundo, quer dizer, 4D, uma dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço, com os isolantes topológicos em 5 dimensões. Então, se eu tiver um mundo de 5 dimensões, e nesse mundo hipotético de 5 dimensões eu tiver um isolante topológico, esse isolante topológico, ele coordena a física dos supercondutores topológicos no nosso mundo. É esse belo trabalho aqui, teoria de campos topológica axiônica dos supercondutores topológicos. Esse trabalho é interessante, porque o trabalho foi feito por 3 pessoas de muito renome em física. 3 físicos muito afirmados. O Witten, físico matemático, super conhecido, quer dizer, pessoas que têm uma reputação grande. Esse trabalho levou praticamente 1 ano para ser aceito, para ser publicado, porque esse trabalho envolveu muitas discussões e, digamos assim, era um trabalho que trazia uma ideia muito interessante, porque nós temos agora, é como se a gente tivesse um reflexo imediato de 5 dimensões, quer dizer, nós podemos descrever, teoricamente, os supercondutores topológicos que nós medimos, que nós temos, a partir de uma física de isolantes topológicos em 5 dimensões. Esse trabalho é o que eu falei, de escalas, digamos, de dimensões extras submilimétricas, e aqui, só para finalizar, um trabalho do Einstein, né? Eu estou umas frasezinhas que eu vou colocar do Einstein, mostrando o seguinte, a importância de se conceber novas ideias, de não ter medo de, às vezes, trazer um conhecimento mais metafísico, um insight mais metafísico ou filosófico para a física. Olha o que o Einstein diz aqui. Um conhecimento do fundo, do background histórico e filosófico, traz um tipo de independência de preconceitos de toda uma certa geração, e desses preconceitos, né, muitos cientistas estão sofrendo. Então, eles estão dizendo que
digamos assim, o conhecimento da história da ciência, da física e da filosofia da física, ela traz aos cientistas que têm um certo preconceito, né, uma libertação, uma independência. Ele fala, essa independência, criada pelo insight filosófico, é, na minha opinião de Albert Einstein, o marco que distingue entre aquele especialista ou mero artesão e aquele que realmente busca por uma verdade. O que a gente imagina é que a ciência está buscando por uma verdade, ainda que essa verdade seja circunstancial ou transitória, nada é permanente. Mas, naquele momento, eu estou buscando pela compreensão verdadeira, e, para isso, às vezes, a gente precisa buscar um insight filosófico, dito por Albert Einstein. Aqui uma frase bonita do Einstein, no obituário da Amy Noether, o respeito que Einstein tinha por essa mulher matemática, dizendo que ela foi a matemática mais significativa e criativa, né, desde que as mulheres tiveram educação ao ensino superior. Foi um obituário que Einstein publicou no New York Times em 1935. Aqui, Dirac, eu vou deixar só aqui, não vou ler, mas assim, o Dirac citando Einstein como exemplo de que a beleza matemática, o que o Dirac chamava do princípio da beleza matemática, é importante na construção das teorias físicas. Então, ele mostra que vamos dizer assim, o grande charme da relatividade está na sua beleza matemática. E aqui, de novo, ele confirma essa ideia num trabalho que Dirac escreveu em 1939, chamado A Relação entre a Matemática e a Física. Esse trabalho é sensacional. Esse trabalho devia ser lido por todos nós, todos os estudantes de física, de matemática, de ciências. Mas quando eu digo ciências, não estou falando de ciências exatas e da natureza. Todo mundo que busca o conhecimento, né, o estudante de sociologia, o antropólogo, o educador, leia esse trabalho, que é um trabalho de filosofia da ciência, não é um trabalho de física nem de matemática. Ele fala a relação entre a matemática e a física, mas é um trabalho de filosofia da ciência. É um trabalho que mostra um Dirac platônico, um Dirac pitagórico, vendo na beleza das teorias a sua força, a força da beleza das teorias. E aí, só para finalizar, como levar o Einstein, Einstein como professor na sala de aula? Então, vamos lembrar que Einstein, o que é um papel importante da ciência? É compreender a sua época, se contextualizar. Realmente faltam 2 minutos. Einstein é compreensão, contextualização. Einstein foi um transgressor, no bom sentido, aquele que transgride, aquele que vai além dos limites. E o emancipador, também no sentido latino da palavra ex manus, é aquele que liberta de mãos opressoras, o emancipador, quer dizer, aquele que libertou de ideias opressoras da própria ciência. Né? Então, quando Einstein traz a geometria riemanniana, traz nova matemática para a física, quando Einstein traz novas ideias, a ideia do próprio quantização da energia, do efeito fotoelétrico, a quantização da energia das partículas de luz, né, do fóton, Einstein é um emancipador, e ele é um transgressor. Então, por ser um transgressor e um emancipador, ele foi um grande antecipador. Ele antecipou os buracos negros, a partir da sua relatividade. O trabalho do Schwarzschild, feito um ano depois da relatividade geral, antecipa os buracos negros de 100 anos. Einstein antecipa as ondas de gravidade por 100 anos. Einstein antecipa a ideia do fóton por praticamente 2 décadas. Einstein antecipa a ideia dos condensados de Bose-Einstein. Os condensados de Bose-Einstein ele faz no trabalho de 1925, e os condensados de Bose-Einstein só são descobertos em 1997, 98, portanto, 70 anos depois. Einstein foi um formulador de teorias, tinha um grande comprometimento com a teoria, com a filosofia. Então, a física é uma ciência experimental também, é uma ciência aplicada também, mas não vamos negar o aspecto teórico. Algo que hoje é só teoria, daqui a anos, como Dirac fez a teoria do pósitron em 1931, hoje o pósitron é usado no tratamento de câncer, né? o PET, né? Que é Positron Electron Tomography. Temos também a Maxwell, que fez a teoria do campo eletromagnético em 1864, até período 1864, 67. As ondas eletromagnéticas eram teoria. Elas só se tornaram aplicação com Guglielmo Marconi no século XX.
telégrafo, sem fio, transmissão de rádio, tudo que nós conhecemos hoje de rádio, de ondas eletromagnéticas, né? Toda a nossa telecomunicação vem de uma teoria que durante 30 anos estava só no papel e na cabeça de algumas pessoas. Einstein, com a importância do papel da filosofia, estudar filosofia é importante também para o professor de física, para o professor de matemática, e o compromisso da história, compreender o fluxo das ideias. E, finalmente, Einstein também, eu acho que o grande respeito pelas crianças, né? Nós que trabalhamos com jovens irrequietos, que ficam acendendo o celular na sala de aula, fazendo chat em plena sala de aula, vamos pensar que essas crianças são curiosas. E Einstein diz o seguinte para o Julius Berger: pessoas como você e eu, apesar de mortais, é claro, como todo mundo, né, não envelhecem, não importa quanto tempo nós vivamos, né? Quer dizer, do not grow old, quer dizer, nós não envelhecemos, não importa quanto tempo vivamos. O que eu quero dizer é que nós nunca deixamos, né, de permanecer como crianças curiosas frente ao grande mistério no qual nós nascemos. Então, eu acho que é importante perceber que esse é o papel da ciência, né? É nos fazer sempre crianças frente a um grande mistério, um grande desafio, que é a natureza. E, digamos, perceber a importância, como Einstein falou, de ser um transgressor, no bom sentido, perceber que existe algo além do horizonte. E emancipador, compreender quais são as ideias científicas, os conceitos, os paradigmas que nos oprimem de uma certa maneira. Einstein nos libertou de um grande paradigma opressor, que era o absoluto do tempo. Ele diz, não, o absoluto não é o tempo, é a velocidade da luz. O tempo passa a ser relativo por conta disso. Então, criou a teoria da relatividade restrita, que depois virou teoria da relatividade geral. Então, estou terminando, deixo aqui os meus contatos, o meu Gmail, o meu e-mail no CPTF, esse site do Professor Global, que é onde nós colocamos vários cursos, e na coluna de Física Quântica tem os cursos de graduação e de pós que nós damos, e vários cursos. E aqui, esse aqui é o canal do Professor Global, seria a Rádio Professor Global, onde nós temos as playlists com muitas palestras de divulgação, lives. Então, é um site, o Professor Global é aquele site que vem, vamos dizer assim, a contribuir, a colaborar com o professor presencial, com o professor que está em sala de aula. Nós tentamos oferecer material para reflexão, para discussão e também material de conteúdo. Os conteúdos geralmente estão aqui, nesse link aqui, Física Quântica. Quem quiser entrar no Professor Global, é só acessar aqui, pode se cadastrar, não se paga absolutamente nada, tudo é zero reais, basta deixar o CPF, se cadastrar, eu acho que a única coisa que pede nem identidade, pede o CPF, mas não tem nenhum problema de ter que pagar nada, tudo gratuito, tudo no Professor Global é 0800, tá? Então, eu queria agradecer de novo aos colegas da UEMA pela oportunidade de nós termos essa discussão, que eu acho que é um ano de celebrações. Quer dizer, nós estamos celebrando, como eu falei aqui, várias coisas que eu acho que vale a pena, nós que somos professores do ensino médio, também levar para a sala de aula essas grandes celebrações. 100 anos, 110 anos do núcleo atômico, 100 anos da quinta dimensão, 100 anos de Paulo Freire, 100 anos do Nobel de Einstein, 90 anos de Dirac com os monopólios da antimatéria, 60 anos das simetrias nucleares e 50 anos da supersimetria. Então, é isso aí que eu queria, compartilhar com vocês, sobretudo os estudantes, né, que estão chegando agora, e mantenham-se sempre crianças curiosas, porque Einstein sempre disse que ele sempre não deixou de ser uma criança curiosa frente aos grandes desafios e o que ele chama, inclusive, de mistérios, né, com M maiúsculo, que é o mistério da natureza. Muito obrigado, eu estou terminando aqui a nossa fala. Retorno aos organizadores. Professor Elael, muito obrigada. Nesse momento, nós temos, acompanhando pela plataforma, 82 alunos e 70 alunos pelo YouTube. Tá muito bom. Fora a gravação que os demais poderão acompanhar depois na plataforma. E isso é a Magali que está falando?
Sim. Ô, Magali, querida, só para dizer a você, então, relembrar os meninos, né, que eu mandei os slides para vocês, então esses slides vocês podem colocar na página do evento ou distribuir para quem pedir, não tem problema nenhum, digamos, Perfeito. socializado, tá bom? Ótimo. Professor, nós temos aqui algumas perguntas. Tá ótimo. Dentro do tempo, eu não quero extrapolar muito tempo, mas assim, o que o tempo permitir, eu estou às ordens. Certo. Do João Guilherme. Professor, quando dizemos que uma entidade física tem a mesma ordem de grandeza, estamos dizendo que é garantido ter a mesma ordem de potência, mesma ordem de potência 10, independente do número que multiplique a potência de 10? Sim, quer dizer, é um cálculo estimativo, né? Então, quer dizer, quando a gente diz ordem de grandeza, é da ordem de, nós estamos imaginando que é da ordem, vamos dizer, da ordem de 10 a menos 5. Então, nós estamos dizendo, é um centésimo do milésimo. Claro que pode ter um fator 3,8 vezes 10 a menos 5, mas a gente tem uma estimativa, quer dizer, uma estimativa é algo aproximado, mas que nos dá uma ideia da escala. Onde é que eu estou? Eu estou na escala aqui dos milhões, dos 10 a 6, eu estou na escala do giga, que é 10 a 9, que é o bilhão, ou eu estou na escala do bilionésimo, do nano, que é 10 a menos 9. Então, a ordem de grandeza, ela nos localiza mais ou menos qual é a dimensão daquela grandeza. Claro que isso aí vai ser corrigido por fatores de precisão. Nós temos aqui uma outra pergunta do Andreike. Professor, além da função de Green, existe algum outro aparato matemático tão importante como ele para se trabalhar nas dimensões em física? Ah, sim, sim. Além das funções, quer dizer, nós temos as funções de Green, mas temos um objeto. Opa, perdão, aqui é que eu fiz uma confusão aqui com o fone. Temos um objeto que se chama, mais geral do que as funções de Green, que são as chamadas funções de correlação. Então, são as funções de correlação, elas vão estabelecer as relações físicas entre, digamos, objetos que estão situados a uma certa distância. Então, o quanto um certo fenômeno ele se distribui ao longo do espaço-tempo. Então, temos as funções de correlação, temos várias categorias de funções de correlação, dentre as quais, caso particular, nós temos as funções de Green. E aí nós temos as funções de Green chamadas de avançadas, as funções de Green chamadas de retardadas e as funções de Green chamadas de causais. Então, existe toda uma classe mais ampla de funções que são as chamadas funções de correlação, dentre as quais, categoria particular, são as funções de Green. Então, respondendo ao nosso colega Andreike, né, se ele quiser compreender um pouquinho melhor o papel dessas funções de correlação, tem um livro de física matemática muito bom, que é um livro... Na verdade, um livro de física muito bom, que é o livro do Bogolyubov, que é um livro russo, mas tem também um livro de matemática muito bom, de física matemática, na verdade, né? E que também descreve muito bem assim, quais são essas categorias de funções de correlação, e ele particulariza também as funções, as chamadas funções de Green. Né? Então, que é o livro do Schwartz. Então, na verdade, só para terminar com o Andrei, existe uma entidade matemática mais geral ainda do que tudo isso, que são as chamadas distribuições, teoria das distribuições. E as teorias das distribuições, elas são muito importantes no que diz respeito a estabelecer a conexão com a dimensão do espaço-tempo. Obrigado, estou retornando a Magali. Nós temos aqui uma outra pergunta também do Andrei, que, professor, qual seria um dos maiores problemas enfrentados quando se trabalha dimensões em física, desde a origem dos estudos até atualmente? Quais são os desafios que ele pergunta? Só para ver o iníciozinho da pergunta, por gentileza. Qual seria um dos maiores problemas enfrentados quando se trabalha dimensões? Tá ótimo. Então, um dos maiores problemas enfrentados, e eu diria que hoje é o maior problema enfrentado, é como fazer aquilo que eu coloquei num dos slides, chamado, deixa eu ver se eu localizo aqui, só rapidinho, redução dimensional. Quer dizer, o que é o processo de redução dimensional? É você fazer uma física que, digamos, em dimensões mais altas, te simplifica a vida. Então, você tem princípios mais simples. Deixa eu ver se está aqui. Então, nós temos princípios mais simples, né? Deixa eu botar só aqui para poder...
E então você tem uma física em dimensões mais altas, vamos dizer, uma física mais limpa. Por exemplo, ao invés de ter 8 supersimetrias em 4 dimensões, você tem uma única supersimetria em 11 dimensões. Ou no caso da teoria de cordas, você tem, por exemplo, uma única supersimetria em 10 dimensões. Então, isso te simplifica. Agora, a questão é fazer a conexão do mundo multidimensional com o nosso mundo quadridimensional. Esse processo tem vários processos, vários procedimentos, vários esquemas chamados esquemas de redução dimensional. E aí é que reside um pouco a ambiguidade. Então, esse é um grande desafio. Por exemplo, as teorias de supercordas descritas em 10 dimensões, elas nos dão a melhor teoria quântica da gravidade. A teoria quântica da gravidade está resolvida em 10 dimensões. A questão é como projetar essa física de 10 dimensões no mundo quadridimensional. Existem diferentes esquemas, mas existem também ambiguidades. Então, se nós conseguirmos fazer uma teoria unificada em 10 dimensões, nós temos um problema sério de como isso vai proliferar em muitas teorias, né, que até levam à ideia dos multiversos em 4 dimensões. Então, eu diria que o desafio maior de se fazer física com dimensões extras é como consistentemente trazer a física das dimensões extras, a física em D maior do que 4, consistentemente com os fenômenos em D igual a 4. Esse é o desafio, a conexão entre as dimensões extras e o nosso mundo. Temos aqui uma pergunta do Marcelo Araújo, que é: quais as possíveis previsões experimentais para as dimensões extras, dentro da supersimetria ou da teoria de supercordas? Estamos perto de tais evidências? Segundo o LHC, quer dizer, o LHC vai começar agora a terceira corrida. Então, o LHC já teve 2 corridas que não revelaram dimensões extras. E o LHC agora está numa outra corrida, pode passar, que vai revelar dimensões extras. Que pode revelar. Então, os experimentos do LHC podem vir a revelar evidência de uma 5ª dimensão. Mas as dimensões extras, elas podem também nos deixar legados, ligados, por exemplo, a observações em astrofísica e cosmologia. Questões ligadas à energia escura, questões ligadas à própria existência de essas dimensões extras. Por exemplo, tem um trabalho muito interessante do professor Paul Dirac, de 1963, em que ele preconiza, estuda matematicamente a possibilidade de um elétron composto. E esse elétron composto seria um elétron composto de objetos mais fundamentais ainda, seria, vamos dizer assim, o atomismo mais radical imaginado por qualquer grego antigo, Anaximandro, Demócrito, Leucipo, o radicalismo maior da fundamentalidade, que seriam os singletons, que poderiam ser, inclusive, os constituintes do elétron. Então, é um desafio, e para compreender isso, eu preciso ter acesso a mais dimensões. Então, o grande, digamos assim, nós temos, assim, possibilidade, quer dizer, o LHC, ele oferece uma possibilidade de medir dimensões extras. Nós também temos possibilidade de medir efeitos de dimensões extras em experimentos, né, celestiais, com telescópios de observação, experimentos ligados à astrofísica e, como eu falei, naquele Nature que eu citei para vocês, né, aquele artigo da Nature, buscar também a existência de eventuais dimensões extras submilimétricas, tentando explorar ao máximo os limites, né, experimentais que vão além da experimentação feita até hoje com a força, com a lei da gravidade, com a força, com a relação, né, da chamada gravidade universal de Newton, a famosa F igual a G, mm sobre R2. Então, nós estamos, sim, Andrei, o LHC, você pode até ficar seguindo a física do LHC, está na agenda do LHC, a possibilidade, né, a busca de dimensão extra nas colaborações chamadas Atlas e CMS. Retorno a Magali. Aqui no mais, nós temos aqui alguns comentários, elogios. Obrigado. Parabéns, certo. Professor Dr. José Abdala Elael, excelente apresentação, você é um monstro da física, e temos aqui também Príncipe da Física, você é um excelente professor. Meu Deus, muito obrigado. Tem um aluno, Paulo Souza, que comentou sobre o seu canal global, que tem muitos seminários lá. Isso.
Então é isso. Eu vou Então, passar aqui. eu só queria Não, dizer pode o falar. seguinte: o colega que gentilmente me chamou de príncipe, eu prefiro que me chame de peão. Somos todos peões da física, somos todos operários da física, né? Então é isso que nós somos. Obrigado pelo elogio. Assim, poxa, é muito legal da sua parte, né? A gente, quando é estudante, a gente fica entusiasmado quando estuda certas coisas, mas assim, o que eu sou nada mais é do que um peão. Um simples trabalhador da física, divulgador, procuro dividir e compartilhar. Eu acho que é muito importante a gente usar todas as oportunidades que a gente tem na vida de aprender coisas novas e compartilhar com o próximo, né? Levar a nossa ciência também ao próximo. Então, obrigado aí pelo príncipe, mas eu sou o peão, príncipe peão. Professor, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o professor Márcio Tavares. Obrigado. O professor Lael. Opa, estão ouvindo? Estou ouvindo, Márcio, sim, sim. Ô, professor. Pois é, professor, uma coisa assim que me chamou muita atenção na sua palestra é exatamente essas frases de Einstein, né? Sim. Em se considerar como um menino, né? Diante do conhecimento, a gente também pode citar o Newton, né? Também. Ele também fez uma declaração similar, né? Se mostrando como uma criança diante de um mar do conhecimento, né? Que estava à busca. Então, a gente vê que a questão da humildade, né? Ela está sempre presente naqueles que buscam a verdade, né? Exatamente, isso aí. Assim, e uma coisa assim que me chama a atenção, eu tinha feito algumas perguntas, mas depois eu posso lhe mandar um e-mail, pode. Só para questão de tempo, mas eu queria só fazer uma pergunta com respeito ao seguinte, esse estudo das dimensões extras, elas também estão ali aguardando para a gente, quando descobertas, uma outra fauna de partículas, além dessas que já previstas pelo modelo padrão, estendida, etc., supersimetria e por aí vai? Sim. Então, quer dizer, as dimensões, quer dizer, o estudo das dimensões extras, eles nos fazem também compreender a origem de certas partículas novas. Quer dizer, nós podemos imaginar novas partículas que saem quando a gente faz física em dimensão mais alta. Então, elas também podem ser, vamos dizer assim, um berçário de novas partículas. E essas, assim, na sua opinião, essas interações que acontecem nessas dimensões extras, elas acabam ecoando também nas nossas dimensões, nessa dimensão que vivemos? Exatamente. Quer dizer, tudo que nós vemos nas nossas dimensões, elas seriam um reflexo de tudo que tem em dimensão extra, mas só que em dimensão extra tem mais coisa ainda. Então, quer dizer, quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente sai de 10 dimensões para 4 dimensões, a gente obtém o nosso eletromagnetismo. Mas, junto com o nosso eletromagnetismo, aparecem novos objetos, novas partículas e novas interações. Tá certo? Entendi. Então, esse é o eco que ela deixa para nós. Porque, na verdade, assim, só finalizando, o eco maior é que aquilo que nós vemos como interações e números quânticos nas nossas dimensões podem ser o reflexo das dimensões extras. Entendi. Inclusive, falar em dimensão, na sua primeira slide, você havia dito, né, que esse eletromagnetismo, a gravidade, decai com o inverso do quadrado da distância, mas que é fruto de um caso particular de dimensionalidade 3. Isso, né? Exatamente. E, isso então, mesmo. sempre é elevado ao inverso de D-1. Né? Agora, D-1, isso. Existe aquelas correções quânticas também, né, que o pessoal, aqueles epsilonzinhos, né, E elevado a 2 menos epsilon, tem umas correções também de Yukawa, né, sobre o campo eletromagnético. Essa previsão desses novos experimentos aí, que não são tão novos assim, né, mas que fazem essa implementação desses termos de correção a nível quântico, ela também é levada em consideração nesse D-1? Vamos dizer assim, as correções quânticas, elas vão corrigir o D-1. Então, se você estudar efeitos quânticos na gravidade, você vai ter 1 sobre R2 na força de gravidade, mas aí você pode ter termos de correção que são 1 sobre R3, 1 sobre R4, então você vai ter novos termos adicionados. O RAD-1 seria um termo puramente clássico, sem os efeitos quânticos. Os efeitos quânticos vão dar termos adicionais, também com potências mais altas do inverso da distância. Entendi. Tá?
Pois está isso, professor. Então, eu lhe agradeço aí de público, certo, professor Elael, para você, todos devem conhecer. O professor é professor do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, tá certo? Já é um parceiro nosso da UEMA, acredito que já está na 3ª edição de eventos, participando conosco. Sempre que o convido, ele me atende com toda a tranquilidade, com toda a humildade, apesar de toda essa sapiência de homem que ele é dentro da física, né? E a gente só tem a agradecer e a lhe esmerar como... inclusive, trabalhou com o Prêmio Nobel, não é, professor? Doutorado. Isso, lá. Professor Abdo Salam. Na Universidade de Trieste, não foi? E lá em Trieste, no Centro Internacional de Física Teórica de Trieste. Eu era no grupo dele. Gente, de fato, a gente está diante de uma sumidade aqui. Um peão. Muito feliz com a sua participação, professor. Muito obrigado, saúde para todos vocês aí, parabéns ao Maranhão por já estar vacinando pessoas abaixo dos 50 anos, coisa que está difícil aqui a gente ver no Rio de Janeiro, no Sul. Então, parabéns aos maranhenses aí também pelo apreço do governador de vocês pela ciência. Tudo de bom para vocês, povo maranhense. Um abraço. Obrigado. Magali. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.